Prazer, meu nome é Rafael Tó, sou estudante de Economia na Unicamp, faço parte do movimento Correnteza e tô aqui porque o Correnteza tá com a nova série, né, que é o Que Rolou. A ideia básica seria pegar um tema importante na semana e fazer a discussão exatamente para mostrar para o universitário o que está acontecendo agora, né. E a ideia seria que todo sábado de 9 horas tivesse um novo vídeo. Esse aqui vai ser o primeiro, né, e vai falar exatamente o que rolou desde a saída do Weintraub, a entrada do Decotelli, etc, né. Então, bem, para começar a gente tem que lembrar do Weintraub, né, que é um cara que está no governo Bolsonaro desde a transição dos governos e assumiu a parte da educação logo depois da queda do Ricardo Vélez, né, que foi o ministro da Educação durante os primeiros 3 meses do governo Bolsonaro, né. E a gente sabe muito bem quem ele é, um cara que, em vez de falar que a educação pública e as universidades federais são um dos principais pilares para a pesquisa e educação nacional, na verdade acaba dizendo que as nossas universidades têm extensivas plantações de maconha. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É um cara que, quando vai pro Pará, xingou o indígena de safado. Não é porque você tá com cocaína que você pensa que você é mais brasileiro que eu, seu safado. E na reunião ministerial que vazou, a gente viu que ele falou abertamente que odeia a expressão povos indígenas, mostrando claramente que ele tem o mesmo pensamento fascista que o governo Bolsonaro e que o próprio Bolsonaro, né? Mas não só as falas que ele coloca são problemáticas, pelo contrário, um cara que veio do Banco Votorantim, que tentou articular a reforma da Previdência para poder ajudar na passagem dela, naturalmente ia ser uma pessoa que ia tentar desmontar a educação, que ia tentar colocar ela refém dos interesses financeiros dos grandes tubarões de ensino superior. E foi isso que ele fez, na verdade. A gente pode lembrar aqui dos diversos cortes que ele fez, né? O corte de 30% que ele acabou fazendo nas universidades federais por conta de balbúrdia, né? Os cortes que ele fez nas bolsas, né? Inclusive um dos últimos acabou com um projeto de iniciação científica para ciências humanas, né? Por falta de recursos. A gente viu que ele é um cara que ajudou na militarização das escolas, com o Projeto Nacional de Escolas Cívico-Militares, um cara que tentou colocar as universidades federais refém dos financiamentos privados com o Projeto Futuros e fez o pior Enem possível, assim, problema na prova, problema no SISU e uma série de questões que a gente já entende muito bem, né. Por conta disso, os estudantes se organizaram desde o início desse governo, né, no ano passado fazendo os nomes da educação. Esse ano fazendo exatamente o protesto e a campanha pelo Enem, e tudo isso foi desgastando cada vez mais o governo do Weintraub, né? O que fez com que, posteriormente, ele não sentisse condição de poder continuar lá. Mas antes de sair, ele ainda revogou a portaria que dava cotas para pós-graduação a negros, indígenas e pessoas com deficiência. E com a ajuda do Bolsonaro saiu do Brasil, né? Respondendo ainda por 3 processos de inquérito no STF, né? Então, ficou aí com o Ministério da Educação vazio. E quem foi cotado para assumir o Ministério da Educação depois foi exatamente o Carlos Decotelli, né? Um cara que logo de cara a gente começou a ver uma série de problemas. Por exemplo, ele foi o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ele fez um contrato absolutamente irregular quando estava lá, que foi com a empresa Brinkmobil, né, para dar material escolar. Só que essa empresa ela estava sendo denunciada pelo Ministério Público, inclusive tendo seu próprio dono, o 3 horas depois. O Valdemar Ávila preso pela Polícia Federal, numa operação preventiva, né? E não só isso, na verdade ele acabou também fraudando o próprio currículo dele, né? Isso foi um grande escândalo que aconteceu, porque ele, na verdade, começou a ser denunciado pelas próprias universidades que ele afirmava ter um vínculo acadêmico, né? A FGV diz que ele, na verdade, diz que tinha encontrado plágios, diz que tinha encontrado indício de plágio na dissertação de mestrado dele, né? A Universidade do Rosário, na Argentina, não confirmou o doutorado dele, né? Disse que ele chegou até a apresentar, mas teve 3 avaliações contrárias, né? E a própria Universidade da Alemanha de Wuppertal disse que ele também não confirmou o pós-doutorado dele, né? Então é um cara que basicamente estava fraudando, assim, que estava mentindo o próprio currículo dele, o estelionatário. E tudo isso criou uma grande crise novamente no MEC, que fez com que depois o Decotelli se demitisse, né? Só que agora a gente já tem uma nova indicação, que é exatamente o Renato Feder, né?
que é o atual secretário lá de Educação do Paraná, e ele já é denunciado por duas coisas. A primeira é por sonegar 3 milhões em ICMS, né? E a segunda é exatamente por ter tentado fraudar o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento de Ensino Básico, né? Ele tentou maquiar os resultados ali e hoje está tendo que responder exatamente por isso, né? Então a gente está vendo diversos ministros estão aparecendo ali dentro do governo Bolsonaro, cada problema que cada um traz exatamente porque é um problema do governo em si. E é isso que a gente precisa entender. E a gente não pode ter ilusão achando que um próximo ministro que surgir no governo Bolsonaro vai ser mil maravilhas, porque isso não vai acontecer. Os ministros que foram colocados são envolvidos com uma série de problemas, porque o próprio Bolsonaro quer isso. Ele quer, na verdade, uma agenda de desmonte da educação. Ele quer que as nossas universidades sejam privatizadas, ele quer que acabe a ênfase em pesquisa, ele quer que tudo realmente seja colocado como mercadoria. Ele quer que, mais uma vez, a classe dos capitalistas lucre com a nossa educação e que não haja nenhuma espécie de espaço público para ela. Então, por isso a gente tem que entender que o problema aqui é realmente lutar pelo fora Bolsonaro. A gente, na verdade, entender que o problema vai muito além do próprio Ministério da Educação, mas que é um problema do governo como um todo, um governo fascista que está realmente colocando essa política para tentar impedir a juventude de ter qualquer perspectiva de futuro. E por causa disso a gente concorda com a ação da Unidade Popular, que junto com outros partidos e organizações sociais preencheu um pedido de impeachment do Bolsonaro. A gente acha que essa é a solução. A gente tem que lutar pelo fora Bolsonaro, a gente tem que tentar derrubar esse governo e realmente construir um governo popular. A gente acredita que só colocando realmente pessoas que tenham de fato uma visão de futuro para a educação, que realmente acredite na educação pública de qualidade, que realmente preze por um ensino público, realmente seja a pessoa a governar esse país, não um fascista. A gente não vai aguentar por mais de 2 anos um cara como esse no governo, porque até lá a gente pode ter grandes perdas para a juventude, para a educação brasileira e para a ciência brasileira como um todo. Então, nesse sentido, a gente acredita que a única maneira de conseguir lidar com essas questões é se organizando, é que a juventude se organize para pressionar a derrubada desse governo, que a gente se organize exatamente, cada um entre no movimento Correnteza e ajude a construir, porque a gente acredita que o correto mesmo é lutar pelo fora Bolsonaro por um governo popular.